através da cruz, buscando o Senhor, nós podemos, né, amar e podemos perdoar. Glória a Deus. Então, nós vamos caminhar hoje aí, né, na leitura, na meditação da palavra de Deus e do livro, né, Isca de Satanás. E o propósito é como livrar-se de uma armadilha mortal, né, que é a ofensa. A ofensa é uma isca, né, uma isca do inimigo, e há uma ação maligna no mundo espiritual para que os cristãos, para que todos aqueles que têm a convicção da salvação em si, né, em Cristo, através de Cristo Jesus, possa cair nesse engodo, nessa mentira, né, do inimigo. Então é algo muito importante, né? A gente viu lá no capítulo 17, estamos caminhando no capítulo 17, e versículo 1, versículo 5, a gente sabe, né, que os discípulos de Jesus caminharam com Jesus, eles caminharam ali e viram, né, inúmeros milagres, né, o sobrenatural acontecendo. Eles presenciaram, né, a multiplicação dos pães, eles presenciaram aí os mortos reviver, né? Nesse capítulo 17, Jesus está ali no finalzinho, né, do seu ministério, prosseguindo para a cruz, né, prosseguindo, né, para ser morto ali na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. E nós precisamos aprender com isso, né, aprender com que aqueles discípulos falaram para Jesus, né, porque Jesus havia feito muitos milagres, eles presenciaram vários milagres, mas quando Jesus fala para eles, olha, vocês precisam perdoar, né, perdoar para 70 vezes 7, né? Vocês precisam perdoar, né, todos aqueles que se aproximam de vocês em arrependimento, para que, né, vocês perdoem, né? Então, no versículo 5 do capítulo 17, os discípulos falam para Jesus: aumenta-nos a fé. E eu creio que não foi assim, nessa tranquilidade que eles falaram, né? Eu posso até imaginar, né, a maneira que eles expressaram, a maneira que eles, né, se comunicaram com Jesus. Aumenta-nos, né, a fé, como se aquilo ali fosse algo, né, impossível, né? E realmente não é algo muito fácil não, mas com a ajuda do Espírito Santo nós temos, né, essa força sobrenatural que nos capacita a perdoar os nossos ofensores, a perdoar aqueles que nos abandonaram, aqueles que nos traíram, aqueles que nos rejeitaram, aqueles que nos humilharam, aqueles que nos abusaram. Não? Então nós temos a capacidade aí, né, quando nós somos capacitados, né, nós alcançamos essa condição quando nós enxergamos a nossa real situação, quando nós conseguimos ver, identificar, né, o processo de adoecimento, a história de adoecimento, e reconhecemos isso, né, e buscamos ajuda e aprendemos a andar na luz de Cristo, na luz da palavra de Deus. Então isso é possível sim, nós podemos sim, né, livrar-nos, né, sair dessa condição, sair dessa armadilha. Se caímos nela um dia, nós podemos sair dessa armadilha que é mortal. Eu quero ler com você Mateus 24, capítulo 24, versículo 10, que diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados. Lembrando que escandalizados vem lá da origem da palavra, né, escândalo, né, que quer dizer armadilha, né, ofensa, que quer dizer ofensa, amém? E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Glória a Deus. Então, neste capítulo de Mateus, Jesus está dizendo quais, né, serão os sinais ali, os sinais do fim desta era, né? E seus discípulos perguntaram para ele, né, que sinal haverá que veremos, né? Que sinal haverá da sua vinda, né? A maioria das pessoas concorda que estamos nos tempos da volta de Jesus, né? Nós estamos aí num tempo onde Jesus está, né, para voltar. Lembrando, né, que Jesus falou, né,
que nós iríamos identificar, né, os sinais, mas só quem sabe, né, só quem sabe da volta de Jesus é o Pai. Nem Jesus sabe o dia e a hora, mas só o Pai quem sabe, né? E aí ele fala, né, que nós precisamos observar, né, os sinais da sua volta, porque o sinal da sua volta está iminente, né? E muitos hão de se escandalizar, é isso que ele falou lá, muitos hão de se escandalizar, ou seja, não poucos, mas muitos, né? Primeiro aqui precisamos perguntar, né, quem são esses que se escandalizam e acabam se ofendendo? Quem são esses que se escandalizam e acabam se ofendendo, né? São eles os cristãos, né? Ou apenas a sociedade? São eles o cristão ou apenas os ímpios, né? E a palavra aqui vem dizendo, né, em geral, né? São os cristãos ou toda a sociedade em geral? Encontramos a resposta ao prosseguirmos a leitura, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? O amor, né, se esfriará de quase todos. Então a palavra grega para amor tem dois significados, né? O filéu e o ágape, né? O amor ágape e o filéu. Então o filéu define aquele amor de amigo, aquele amor, né, entre amigos, que consiste em um afeto e um tratar de gentileza, né? Ah, se você faz isso, eu também faço isso por você. É essa troca de gentileza, aí se identifica, né? Nós percebemos o amor filéu, né? Você me trata bem e eu também te trato bem, né? Por outro lado, o amor ágape é o amor que Deus derramou no coração de seus filhos, que derramou, né, ali Jesus liberalmente derramou na cruz do Calvário, né, para todos, até mesmo aqueles que estavam ofendendo ao Senhor. Então, ele não se baseia no desempenho. O amor ágape não se baseia no desempenho e muito menos na retribuição, né? O filéu, sim, é na retribuição. O filéu é nesse amor, né, de troca. Eu espero algo porque eu fiz algo, mas o ágape não. O ágape, né, ele é um amor que ama sem retribuição, sem esperar nada em troca. Então este amor ágape é o amor que Jesus derramou na cruz do Calvário, né? Quando nos perdoou ao ser pendurado no madeiro, pendurado na cruz, né? Assim, né, os muitos a quem Jesus se refere são os cristãos cujo amor ágape se esfriou. Então a pergunta lá, lembra que eu fiz? A resposta é sim, são os cristãos que o amor ágape se esfriou. Então que hoje eu e você, todos nós venhamos receber um amor, né, um batismo de amor ágape, amém? Que o Senhor venha acender a chama desse amor. Houve um tempo em que eu fazia tudo que podia, né, para demonstrar o meu amor, né, às vezes num relacionamento, para uma pessoa, a gente às vezes faz de tudo para ter um reconhecimento de amor, mas às vezes parece que a pessoa não retribui, né? Parece que a pessoa rejeita, né? Parece que a pessoa dá outra tapa no nosso rosto, né? Quantas vezes, né, a gente ouve isso, né? As pessoas falando, eu não vou buscar me reconciliar, eu não vou buscar conversar porque ela está ofendida ou me ofendeu e me trata mal, me rejeita, né? E muitas vezes nós precisamos levar isso para a cruz, né? Orar, né? E eu creio que a resposta vai nos surpreender, né? Muitas vezes nós falamos, não aguento mais, né? Agora nós precisamos, né, buscar o Senhor, né? O Senhor começa a falar conosco. Nós precisamos, sabe o que o Senhor ele começa a falar quando nós falamos, eu não aguento mais, né, ser rejeitado, eu não aguento mais buscar essa reconciliação. Sabe o que o Senhor fala para nós? Que nós precisamos desenvolver a fé no amor de Deus, na fé no amor ágape, semear no terreno, mesmo que nós não venhamos colher nessa mesma terra aonde nós estamos semeando, mas nós vamos colher
né, em algum dia, em alguma maneira, de alguma maneira, nós vamos colher, né? Então nós precisamos perguntar ao Senhor, né? Nós precisamos perguntar a Ele se realmente, de fato, nós precisamos receber um batismo de amor, e desenvolver, né, e olhar para nós, né, e responder se nós precisamos desenvolver a fé no amor de Deus, na fé no amor ágape, representado ali na cruz do Calvário. Então, aquele que semeia para a sua própria carne, olha o que diz Gálatas 6, capítulo 6, versículo 8 e 9. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E aí a gente vai crescendo no entendimento. O Espírito, né, ele vai nos ensinando, vai nos levando a desenvolver. Mas o que semeia para o Espírito, no Espírito colherá vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos, né? Se não desfalecermos, né? Então não podemos desfalecer, não podemos desistir em fazer o bem, amém? Então nós precisamos entender que quando nós semeamos o amor de Deus, nós vamos colher o amor de Deus. Então precisamos desenvolver a fé nesta lei espiritual. Nós precisamos desenvolver, né, esse entendimento. Mesmo que semeando num campo, mesmo que não vamos colher no mesmo campo onde nós semeamos, e nem tão rápido quando gostaríamos, né? Tudo tem um tempo e um modo de Deus. Então, na minha maior necessidade, né, na minha hora de maior necessidade, né, Jesus passou por isso, né? Nós já passamos por isso, eu já passei por isso. Amigos mais próximos nos abandonam. No dia mais difícil da minha vida, muitas pessoas me abandonaram, né? Muitas pessoas me abandonaram. E com o Senhor não foi diferente, né? Sabe o que ele disse para mim e para você hoje? Na minha hora de maior necessidade, meus amigos mais próximos me abandonaram. Quem? Judas o traiu, Pedro negou, e João, que ficava ali inclinando a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, ele acompanhou Jesus de longe, fugiu daquela situação, né? Pedro negou e o restante também fugiu, né? Então apenas João seguia ele, mas seguia ele de longe. E aí o que nós precisamos entender, né? Que Jesus ali caminhou com aquele povo 3 anos, né? Fazendo grandes sinais, grandes milagres, né? Mas quando ele passou para aquele momento difícil, né? Muitos abandonaram ele, né? Então, durante 3 anos, né? Jesus alimentou eles, ensinou eles, mas quando ele morreu pelos pecados do mundo, né? Ele perdoou, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos ter essa fé no amor do Pai, né? Nós precisamos semear o amor, colher, né? Nós vamos colher, né, o amor, né, em um solo onde nós, se não for no solo onde nós semearmos, vai ser em um outro lugar. Então, existe uma grande expectativa, porque quem nunca foi ofendido, né? Quem nunca se ofendeu? Então, essa grande expectativa é de poder semear o amor do Pai através da fé, né, nas ofensas que nós vamos receber um dia. E a gente percebe que o amor, né, que muitas vezes nós estamos dando, semeando, é um amor filéu, um amor baseado na retribuição, baseado na recompensa. E não é isso que o Senhor nos ensina, né? Então a grande expectativa para a minha vida e para a sua, você que está me ouvindo ou que vai vir, né, futuramente me ouvir, a grande expectativa é semear, né, sem esperar retribuição e sem gerar grandes expectativas na vida da pessoa. Porque andamos muitas vezes em um amor egoísta, né, que se decepciona com facilidade quando nossas expectativas não são atendidas. Então, se tivermos expectativas a respeito de determinadas pessoas, essas pessoas podem nos decepcionar, né? Elas nos decepcionarão quando deixarem de atender às nossas expectativas. Então,
quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. E aí, quando nós nos ofendermos, nós construímos muros de proteção. Lembra lá de Provérbios 18, 19? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. É mais difícil alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Olha aí, né? Como que a gente consegue aí fazer esse paralelo, né? As cidades fortes tinham muros ao seu redor, né? Esses muros eram a certeza de proteção da cidade. Todos os que chegavam passam por grandes, né, muros, portões naquela época, né, para que os invasores não viessem tomar de fora para dentro, né? Então todos os que chegavam passam por uma sondagem, né? Os que deviam impostos não eram autorizados a entrar até que pagassem a sua dívida, né? Os que eram considerados uma ameaça à saúde ou à segurança da cidade eram mantidos do lado de fora. Então, quando somos feridos, construímos muros para proteger nosso coração e evitar futuras feridas, né? Passamos a ser seletivos, negando a entrada a todos que tememos que possam nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente nos deve algo. Impedimos, né, seu acesso até que pague a dívida completamente, e muitas vezes nunca paga, né, porque a pessoa nem sabe, né? Abrimos nossas vidas somente para aqueles que acreditamos estar do nosso lado. Então, esse livro faz uma comparação aqui, né, em relação ao amor, que nós precisamos aprender em relação a isso, né? O amor não busca os seus próprios interesses, né? Mas as pessoas feridas se tornam mais e mais, cada vez mais autossuficientes e centradas no interesse próprio, né? E nesse clima nós vamos percebendo que o amor vai se esfriando, né? Por isso que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, um exemplo natural são os dois mares da Terra Santa, né? O mar da Galiléia, que recebe e fornece água ali liberalmente, né? Ele possui abundância de vida, alimentando várias espécies, né? E diferentes espécies de peixes e de plantas, né? A água do mar morto só recebe água e não fornece água para lugar algum, né? Então aqui são exemplos, e não existem, né, plantas vivas ou peixes nesse mar morto, né? As águas vivas do mar da Galiléia se tornam mortas quando se misturam com as águas acumuladas do mar morto, né? A vida não pode se sustentar se for retida. Ou seja, a retenção gera morte, né? E então nós não podemos reter o perdão, amém? Senão o nosso amor por Cristo vai se esfriar, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, ao fim, esse será salvo. Então, a vida não pode se sustentar-se se for retida, né? Ela precisa ser dada com liberalidade, o perdão precisa ser liberado. Assim, um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não consegue liberar vida. Consequentemente, até a vida que entra se torna estagnada dentro dos muros de proteção, né, ou da prisão da ofensa. Então, o Novo Testamento descreve esses muros como fortalezas, que diz lá, né, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então essas fortalezas criam padrões estabelecidos de raciocínio, né, através
dos quais toda a informação que entra é processada, embora elas tenham sido inicialmente levantadas, né, com o fim de proteger, passam a ser uma fonte de tormento, né, e distorção, porque guerreiam contra o conhecimento de Deus. Quando filtramos tudo através das nossas mágoas, rejeições, abandonos, traições, humilhações, expectativa, quando filtramos tudo através do amor filial, lembra lá, esperando uma retribuição, esperando algo em troca, né? Se alguém me faz bem, eu também faço bem, né? Achamos impossível crer em Deus, né? E não conseguimos aí liberar o perdão, não conseguimos crer que Ele está nos fortalecendo a perdoar, né, os nossos ofensores. Então duvidamos, né, até mesmo da sua bondade e fidelidade, porque o julgamos segundo os nossos padrões, segundo os padrões estabelecidos pelo homem em nossas vidas, né? Mas Deus não é homem, amém? Ele não pode mentir. Números 23, versículo 19. Os seus caminhos não são como os nossos caminhos, e os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Então as pessoas, presta atenção nisso, as pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagens nas escrituras, presta atenção nisso, isso é muito poderoso, né? Muitas pessoas hoje encontram, né, motivos, passagens bíblicas para sair da igreja, para não enfrentar essas fortalezas da mágoa, da rejeição, né? E aí usam as escrituras para sustentar sua posição, né? Mas essa não é a forma correta de compartilhar a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus sem amor é uma força destrutiva, né? Porque ela faz o homem inflar de orgulho e legalismo, né? 1 Coríntios 8, versículo 1 ao 3. Isso faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos por nossa falta de perdão, criando uma atmosfera na qual podemos ser enganados, né? Lembra? Um coração é uma terra fértil quando há ofensa, né? Porque o conhecimento sem o amor de Deus leva ao engano. Então Jesus nos adverte contra os falsos profetas imediatamente após a sua declaração de que muitos se escandalizarão, né? Levar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Quem são os muitos a quem eles enganarão? A resposta, né? A resposta nós já falamos. Os que se escandalizarão e cujo amor se esfriou. Os que vão se escandalizar são aqueles cujo amor se esfriou. Amém? Então, gente, hoje nós vamos parar aqui no capítulo 2. Hoje e amanhã nós vamos estar falando neste capítulo aqui, capítulo 2, né, o escândalo em massa. E nós vamos aí amanhã falar sobre os falsos profetas, essa geração de informação que hoje nós estamos vivendo. Vamos falar sobre a traição e sobre o capacitador, amém? Lembrando que nós estamos lendo aí o livro A Isca de Satanás, crescendo nesse entendimento, como é importante nós aprendermos mais com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, para crescer, né, e saber agir, aplicar a palavra quando a ofensa vem. Quem nunca foi ofendido, né? Quem nunca foi rejeitado, quem nunca foi humilhado, traído, abandonado, né? Todos nós temos aí, né, uma história, né? E se nós não tomarmos cuidado, nós voltamos ou ainda estamos, né, nessa armadilha que é mortal se nós permanecemos nela, porque a gente entra naquele processo. Logo na leitura do livro nós vamos falar desse processo que chega no ódio, né? O ódio acaba matando a pessoa dentro, né, de si. Nós acabamos matando a pessoa dentro de nós, e isso nos traz aí a não ter, né, a salvação permanente em nós, como diz,
né? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, né? Aquele que odeia o seu irmão é homicida, e os homicidas não têm a salvação permanente em si, né? O livro cita isso, eu aprendi isso neste livro, e nós vamos compartilhar, e amanhã às 18 horas, na viração do dia, nós vamos continuar, né, crescendo nesse entendimento, crescendo. Como é importante nós nos fortalecermos, né, da palavra, em oração, né, buscando o Senhor, porque quem nunca foi rejeitado, abandonado, né, quem nunca foi desprezado, quem nunca foi traído, né, todos nós temos uma história aí, e muitas vezes uma história de adoecimento que nós precisamos tratar, e tratar aos pés da cruz, lembrando, né, que o clamor dos discípulos ali, quando viram Jesus falando para eles perdoar todos os que haviam ofendido eles, era: aumenta-nos, Senhor, a fé, né? Então, porque realmente, de fato, não era algo simples, né? E aqueles discípulos tinham visto, né, sinais e maravilhas, tinham presenciado grandes milagres, né? Os mortos ressuscitar, a multiplicação dos pães, o mar acalmar. E eu creio que nós vamos sair nessa caminhada aqui desse livro fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Como nós estamos aí nesse período lendo o livro, né? Eu quero continuar aí com este louvor que tem falado muito ao meu coração, e eu creio que está falando e vai continuar falando do seu. E neste processo nós vamos ter uma palavrinha agora de oração, amém? Para encerrar, amanhã às 18 horas, na viração do dia, nós estamos aqui para nos relacionar com o nosso Pai, com o nosso Salvador e Redentor, sendo conduzidos pelo Espírito Santo a um relacionamento profundo e de intimidade, porque esse é o propósito. Falar: Pai, nós queremos nos relacionar com o Senhor, porque nós reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário, amém? Eu espero, eu aguardo você amanhã às 18 horas, nós estaremos aqui compartilhando e nos relacionando com o Senhor, dizendo: nós perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, porque nós queremos amar e queremos perdoar, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Nós queremos, Pai amado, sair de todas as armadilhas do inimigo que militam, Pai amado, querendo nos fazer, Pai amado, cair nessa armadilha e viver, Senhor, parado, bloqueado, neutralizado a nossa caminhada nesse relacionamento com o Senhor, nessa armadilha que é a ofensa. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito, através da luz da Tua palavra, possa iluminar áreas ocultas da nossa alma, da nossa mente, testificando o nosso espírito, para que sejamos, Senhor, Pai amado, ó Senhor, conduzidos pelo Teu Espírito a viver na luz. Nós queremos aprender cada vez mais, queremos ensinar cada vez mais a viver, a estar vivendo, Senhor, na luz da Tua palavra, na luz de Cristo. No nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Queremos seguir os passos de Jesus, os passos que o levou na cruz, onde Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós queremos perdoar, Senhor, todos aqueles que têm nos ofendido, e queremos também perdoar, pedir perdão por todas as nossas ofensas que um dia nós, praticamos com palavras frívolas, com atitudes. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos aprender a manifestar a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas, misericórdia possa me alcançar e alcançar os Teus filhos, cada um dos Teus filhos que aqui estão ouvindo, Senhor, esta palavra, Senhor, que está em Mateus 24:10, que muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E nós estamos aqui, Pai amado, para receber um batismo de amor. Nós não queremos odiar, nós queremos amar, e um amor ágape, um amor que trata o mal com bem, um amor que dá alimento para o inimigo, que dá água para o inimigo,
porque aquele que tiver fome, nós queremos dar o alimento, aquele que tiver sede, nós queremos dar, Senhor, ó Pai amado, água. Fazendo assim, nós sabemos que nós vamos amontoar brasas vivas na mente dessa pessoa, e elas vão ver e vão enxergar Cristo em nós, Senhor. E nós queremos receber um batismo de amor em nome de Jesus, porque contigo nós podemos perdoar, nós podemos amar, nós que podemos superar, Senhor, todas as ofensas para a glória do teu nome. No nome de Jesus, Pai, nós não queremos multiplicar a iniquidade, pelo contrário, nós queremos ter o nosso amor avivado, fortalecido pelo teu Espírito, e nós vamos perseverar até o fim para sermos salvos e recebermos, Pai amado, o galardão da vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos que passaram, que estão aqui neste período. Em nome de Jesus, visita a sua casa, visita, Senhor, o seu lar. No nome de Jesus, livra eles de toda a armadilha. Em nome de Jesus, amém. Gente, um abraço. Deus abençoe. Até amanhã às 18 horas, na viração do dia, nós estaremos aqui para compartilhar da palavra, compartilhar desse livro que eu